Queria agradecer a presença de todos em mais um webinário da Unifesp, um webinário Covid, que é uma parceria, né, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa com a Reitoria, com o Comitê de Enfrentamento, né, do Coronavírus, do Hospital São Paulo, de todas as unidades universitárias, ou seja, participação de muita gente, para que esses webinários venham acontecendo. Só para avisar vocês, os webinários vocês estarão na sala de streaming, tá? Todas as perguntas podem ser feitas no chat, diretamente no chat. Não serão feitas as perguntas por áudio, somente no chat. E no final da apresentação, a gente passa então a responder através dos áudios, tá bom? Bom, vamos dar início, então, ao nosso webinário. Primeiramente, queria agradecer imensamente a participação do professor Dr. Elbert Macau. O professor Elbert já é um parceiro aí da Pró-Reitoria de Pós-Graduação da universidade, vem contribuindo imensamente no tema do Covid, do enfrentamento. O professor, ele é titular e docente do programa de pós-graduação em Ciências da Computação do Instituto de Ciência e Tecnologia da Unifesp, São José dos Campos. Ele também é docente do programa de pós-graduação em Computação Aplicada do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do INPE. E o professor Herbert também, atualmente, é coordenador da Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa da Unidade de São José dos Campos. Além disso, o professor ele vem contribuindo, como presidiu a comissão e preside a comissão de retorno das atividades da pós-graduação, da pesquisa, né, na universidade. Então, como eu falei, já vem aí há um bom tempo contribuindo com as ações da instituição. E o tema do webinário de hoje, que o professor vem trazer para a gente, é sobre a percepção comunitária e o retorno seguro das atividades presenciais de pesquisa. Então, professor Elbert, fique à vontade. Muito obrigado pela sua participação. Sei que esse webinário vai ter muito aí a contribuir, muitas informações importantes para todos nós. Tá? Então, só lembrando mais uma vez que as perguntas devem ser feitas no chat, eu vou acompanhando e no final da apresentação do professor Elbert, a gente passa então a responder. Professor, fique à vontade. Obrigado, professora Karen. Queria agradecer a você, o pessoal da própria GPQ pelo convite e também pela oportunidade de nós apresentarmos aí o trabalho da nossa comissão. Então, na verdade, eu estou falando desse trabalho, na verdade, em nome de todos da comissão, que depois eu vou falar das pessoas envolvidas nesse trabalho que nós fizemos. Bom, vou começar a compartilhar minha tela. Opa! Aqui. Deu certo? Estão vendo a apresentação? Tá. Está abrindo já. Abriu. Perfeito. Então, vamos lá. Vamos começar rememorando o problema que nós estamos enfrentando no momento da nossa sociedade. É justamente algo, né, que começou em Wuhan, na China, em 31 de dezembro, né? Em 11 de fevereiro foi denominado a causa desse surto epidemiológico o vírus SARS-CoV-2 e em março, um mês depois, a Organização Mundial de Saúde decretou que a Covid-19 é realmente uma pandemia global, né? A gente pode olhar aqui nesse gráfico a situação atual da doença, né? Opa! Bom, de qualquer forma, ontem, né, nós temos aqui no Brasil cerca de 5 milhões de casos, ultrapassamos a barreira dos 5 milhões, muitos recuperados, mas bastante número de mortos elevados, né, estamos nos aproximando de 150 mil, 36 milhões de pessoas aqui foram testadas para Covid, né, e mais de 1 milhão de mortos. Quer dizer, algo muito assim, grave que vem se abatendo sobre nós. Se nós formos verificar como é que essa doença se espalhou pelo mundo, nós podemos ter essa ideia aqui. Começou na China e aí foi, na verdade, migrando para os diversos países até chegar ao Brasil, né? A gente não tem muitos dados da África, né? E se nós formos verificar a quantidade de mortos, né, a gente vai verificar uma situação muito interessante. Olha só, começou na China, né,
aí França, Europa, Estados Unidos começou a crescer, não tínhamos ainda, o Brasil começou a crescer, né? Os Estados Unidos e Brasil estão hoje no topo, né? O Brasil e Estados Unidos, na verdade, se revertendo, alternando em relação à posição de maior número de mortos, né? Só que no Brasil tem essa curva plana aí, né? Que ela começa, na verdade, a perder força, mas ela continua um problema ainda muito grave. E observamos detalhes interessantes, como, por exemplo, na Europa, né? Na Europa houve uma caída e ele voltou, na verdade, a aumentar o número de mortos. A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco, né? Mas eu gostaria de chamar a atenção para esse fato, né? Do Brasil ter essa curva praticamente plana por um longo período de tempo, né? Isso é desde quando o primeiro número de mortos foi, na verdade, detectado, né? E é uma situação muito interessante que nos destoa dos outros países do mundo. Mas o fato é que aqui em São Paulo também, né? Os casos continuam em crescimento, tá certo? Olha só, a curva continua a crescer, na verdade crescendo com uma derivada menor, né? Com uma taxa de crescimento menor, mas continuamos registrando casos. São Paulo ainda lidera, né? Inclusive é o local com maior índice de letalidade. Nós verificamos aqui também São José dos Campos e Guarulhos, onde nós temos campus da nossa universidade. Diadema está aqui também, Osasco. Então, são cidades bastante atingidas. E nós verificamos também como é que é uma difusão, na verdade, da doença, praticamente atingindo todos os municípios do estado de São Paulo. Quer dizer, esse é o problema do nosso tempo, é o problema da nossa sociedade. Como não tem vacina, como não tem remédio, a forma de enfrentar essa doença, desde tempos imemoriais, desde a Idade Média, é o lockdown, né? É fechar tudo, deixar as pessoas em casa para evitar o contágio, tanto para achatar a curva, né? Como para que a situação vá melhorando aos poucos. E isso foi adotado nas grandes cidades do mundo. Essa imagem é impressionante, né? Em Milão, Domo, sem ninguém, né? A Galeria Victor Emanuel. E essa também, né? Times Square, na verdade, em maio, sem uma viva alma, né? Um carrinho aí, o outro, mas coisa impressionante. Teatros da Broadway fechados, Nova York passou por um problema muito sério, mas que eles, fechando, conseguiram, na verdade, contornar e agora estão reabrindo. E também as universidades americanas fecharam, cancelaram as aulas presenciais, né? Praticamente todas as universidades americanas suspenderam as suas aulas, não tendo aulas presenciais, coisa que aconteceu também com a gente, né? E diante disso, diante de uma série de providências, diante de testagem, diante de entender como é que é a rede de propagação, quando me contagio, eu tenho que colocar as pessoas que se contagiaram também em isolamento e tudo mais, os países conseguiram, na verdade, mudar a situação. Exemplos bem-sucedidos foi a Coreia, a Alemanha, né? Inclusive essa foto aqui de Munique, reabrindo as atividades, né? A Nova Zelândia teve pouquíssimos casos, inclusive em junho, né? Declarou livre do Covid, né? Mas isso durou pouco, né? Porque os casos retornaram. Inclusive na Nova Zelândia voltou, né? E voltou até mais assim intenso do que a propagação inicial. Na China mesmo, né? Que a China tomou medidas muito efetivas, fechava a cidade, não deixava entrar, né? Em junho houve casos em outras cidades, que a gente saiba, por exemplo, Beijing, teve bairros, inclusive, que foram, na verdade, isolados, né? As pessoas não puderam sair nem entrar, e dizem que controlaram lá a pandemia, mas se bem que continuam as restrições em relação a estrangeiros, né? Tem que entrar, tem que ficar de quarentena, enfim. Só que o que aconteceu, o que nós estamos vendo agora, né? A Europa abriu, retornou. O que aconteceu foi que isso aqui é recentíssimo, de 6 dias atrás, né? Como nós vimos naquele gráfico, a Covid retornou. Dizem que é a segunda onda, alguns ainda estão tentando entender o que está acontecendo. E o fato é que os números crescem. UK chegou-se a registrar mais de 3 mil casos, né, por dia, que é um caso assim, muito elevado, eventualmente saindo do controle, né?
Então, os países retornaram a aplicar as medidas de restrição de circulação, né? Por exemplo, também Bélgica, França, todo mundo muito preocupado até que chegue a vacina. Mas isso era de se esperar, não é? Quer dizer, as pessoas têm que abrir, fechar, colocar de novo em quarentena e fazendo um determinado controle da sociedade. Isso aqui é da Veja da semana passada, explicando se é segunda onda ou não e o que está acontecendo, né, em relação ao número de casos que estão ocorrendo aí pelo mundo. Bom, e aí? E as universidades americanas, né? Quer dizer, as universidades americanas estão nesse dilema. Observa que isso começou, na verdade, mais ou menos em fevereiro, começou a atingir os Estados Unidos por volta de março, suspenderam as atividades, né, e eles começaram a se programar para justamente o que ia acontecer no outono, né, se ia retornar ou não. Então, houve, na verdade, várias discussões. Olha aqui, em maio, né, muitos queriam reabrir as universidades, o governo americano queria reabrir, né, mas, quer dizer, eles achavam que eles poderiam abrir sem problema, desde que tomassem medidas adequadas, né? No entanto, começou a haver, na verdade, um debate, as pessoas apontando que isso não seria factível, né? Que era inclusive uma questão moral e biológica, né? E que isso não seria um desafio que não poderia ser enfrentado por causa dos limites médicos e tecnológicos e políticos. O governo americano querendo que abrisse, mas muitos estados não abriram, Nova York que foi na frente, mostrando que isso seria indevido, mas, mesmo assim, né, alguns campos foram reabertos em agosto, no início das aulas do outono. Só que o que aconteceu, quer dizer, 1/3, basicamente, das escolas americanas abriram, né? No entanto, problemas surgiram. E o problema principal está que as pessoas, muitas delas, os alunos, inclusive docentes, funcionários, não atentam, não cumprem as recomendações de segurança. E as que reabriram estão aplicando políticas assim muito fortes de verificação dos alunos. Quer dizer, se pega alguém não cumprindo, eles são suspensos, são inclusive enviados para casa. Mas isso mostra que é um desafio, quer dizer, o retorno sem que se tenha vacina é algo muito difícil. Tanto é que, quer dizer, 2/3 das universidades americanas não retornaram. Algo para a gente pensar aí, para servir de experiência para nós. Bom, e os laboratórios de pesquisa? Todos foram fechados. Igual a nossa instituição, apenas trabalhos relacionados ao Covid, ao coronavírus, continuou, né? Mas começaram a discussão. Como é que é? Dá para retornar? Quando? Como é que vai ser esse retorno? Vários artigos científicos de revistas de prestígio foram publicados nesse sentido. Houve várias contribuições, né? E aí, estabelecendo-se regras de como fazer, como abrir, distanciamento físico e outros detalhes. O fato é que, disso tudo, em maio, surgiu, na verdade, consensos, né? Que esse retorno deveria ser feito de uma forma segura, seguindo regras e também tendo objetivos em mente, né? Onde que se queria chegar? Teria que ter planos de contingenciamento para eventualmente fechar. Isso deveria vir de uma instituição a nível de universidade, o mais alto nível possível, para que todos seguissem as normas, né? E deveria voltar em fases, apenas primeiro as atividades essenciais, com o mínimo possível de pessoas para levar o laboratório funcionando, experimentos críticos, aí só numa outra fase o resto das pessoas iriam voltar. Outra situação de consenso é monitorar a doença o tempo todo. Deu surto, pessoa doente tem que ser afastada, tem que ser identificada, né? E também planos de contingenciamento para fechar se identificou alguma coisa o tempo todo. O fato é que, com base disso tudo, existe uma série de questões para serem respondidas. Questões não tão fáceis de serem assim respondidas e que precisam ser verificadas. Por exemplo,
como é que volta? Você fechou todo mundo, como é que volta? Né? Quando voltar? Será que isso tem a ver com a contaminação, com a curva de crescimento? Né? O que poderia voltar? Tudo? Parte, crítico ou não? Como enfocar as diferenças culturais dos laboratórios? Porque os laboratórios, como nós vamos ver, eles têm, na verdade, situações diferentes que precisam ser consideradas. Quais os procedimentos de segurança que têm que ser adotados? Precisa-se de treinamento ou não, né? Que é uma questão aí muito assim fundamental, né? Será que todo mundo sabe como trabalhar em relação a essa questão, né? Precisa fazer esterilização, ar-condicionado, tem contaminação via ar, tem que ter higienização, tem que ter controle de acesso, tem que limitar o número de pessoas. Enfim, existe uma série de questões que precisam, na verdade, serem verificadas. E para responder a essas perguntas, né, a própria GPQ, ela instituiu uma comissão, né, que são essas pessoas aqui, coordenadas por mim, que, na verdade, foram responder essas questões e com o objetivo de dizer como as nossas atividades presenciais de pesquisa poderiam voltar, poderiam retornar de forma segura. Bom, o fato é que nós começamos a trabalhar no meio de junho e estabelecemos uma estratégia de trabalho em várias fases. A fase primeira foi justamente conhecer a realidade, o que é feito nos outros lugares do mundo. Como essa questão de reabrir os laboratórios, reabrir as atividades de pesquisa, estavam sendo, na verdade, realizadas nos laboratórios, nas universidades. Fomos atrás das normas, das experiências que existiam na Europa, nos Estados Unidos e mesmo brasileira, e tentamos entender, na verdade, os aspectos críticos envolvidos. A fase 2 foi conhecer a nossa realidade, que se baseou em pesquisas direcionadas aos laboratórios e também levantar a percepção e a cultura das pessoas que usam esses laboratórios, elas têm em relação à doença e como é que elas verificam essa questão do retorno presencial de pesquisa. Será que elas estão preparadas, estarão entendendo ou não? A fase 3 foi, assim, uma exposição a nós em relação ao que existe sobre a doença. Foi, na verdade, um curso intensivo que nos foi ministrado, né, pelos especialistas da Unifesp, em especial a professora Nancy, o professor Mário Giannini e o professor Reinaldo Salomão, que são pessoas, na verdade, que nós temos muito que agradecer pela paciência, pela disposição de ajudar, de compartilhar o conhecimento que eles tinham conosco, de externar os pontos de vista que eles achavam assim fundamentais, que deveriam ser considerados e tratados no contexto aí dessa doença e da cultura e da nossa instituição, né? Os três assim fizeram, estão ainda fazendo um trabalho assim primoroso, né? Aí na fase 4 foi o nosso trabalho de arregaçar as mangas e fazer as normas, né? Considerando o que existe. O enfoque nosso foi tentar chegar às normas mais rigorosas possíveis, esgotando todos os imagináveis cenários para aumentar a segurança. E nós já vamos explicar isso daqui a pouquinho, né? E tentamos orientar como é que os laboratórios poderiam ser modificados, como é que retornariam, e a questão aí das pessoas envolvidas. Depois também os planos de contingenciamento, monitorar a saúde do indivíduo através de testes de autodiagnóstico, que é algo fundamental, né? E fazer material de treinamento, inclusive nós estamos terminando esses materiais de treinamento. O fato é o seguinte, a fase 5 foi a revisão do trabalho. Nós produzimos, na verdade, um documento, né, que é do conhecimento de todos, e esse documento, nessa fase final, foi revisto pelos especialistas em epidemiologia da Unifesp, em especial o professor Eduardo Medeiros e o professor Arnaldo Colombo, né, a qual nós externamos os nossos agradecimentos pelo olhar crítico das nossas ideias e forma aí de implementar. Bom, para começar,
esse levantamento que nós fizemos, ele norteou o nosso trabalho. Então, eu vou compartilhar com vocês alguns resultados. Nós fizemos uma pesquisa, né, uma pesquisa com base em formulários, no Google Form, né, no qual obtivemos 460 respostas dirigidas a responsáveis, coordenadores dos laboratórios, dos locais onde existe, na verdade, atividades presenciais de pesquisa. Todos os campos responderam, nós ficamos assim, muito contentes com assim, a aderência, com a adesão, na verdade, dos responsáveis para responder de forma adequada a essa pesquisa, que inclusive foi identificada, né? Quem respondia, os e-mails, essas informações. E alguns resultados interessantes são esses aqui. Como é que eles conseguiram classificar o seu laboratório de pesquisa? Observa, existem laboratórios individuais, mas muitos dos nossos laboratórios são para uso de pesquisa envolvendo mais de um docente. Um grupo de pesquisa que tem um laboratório, o que significa que várias pessoas vão usar esse laboratório. Por outro lado, tem alguns espaços que são multiusuários, que têm equipamentos que são usados por vários grupos e precisam ser, assim, bem considerados. Nós temos laboratórios pequenos, né, quer dizer, menor de 20 metros quadrados, até laboratórios muito grandes. Tem laboratórios que são, inclusive, que ocupam lugares, andares inteiros, na verdade, de prédios aí da nossa Unifesp, né? Ou seja, isso implica no número de pessoas que vão estar naquele ambiente, usando seus equipamentos e trabalhando em conjunto. O número máximo de pessoas que o laboratório comporta em situação antes da epidemia, olha só, existiam laboratórios que tinham 67 pessoas trabalhando simultaneamente. Esse é um número muito grande, né? Por outro lado, a grande maioria, são laboratórios com poucas pessoas. Mas tem esses laboratórios que são os mega laboratórios, que precisam também ser bem considerados. Por outro lado, essa é uma questão muito interessante, porque a maioria desses laboratórios não tem certificação de biossegurança, sequer considera essa questão. Quando você tem biossegurança, implica que as pessoas estão, de uma certa forma, acostumadas a seguir regras, a seguir procedimentos. Quando você não tem, né, dá para se imaginar que as pessoas não assim ajam de acordo com determinadas regras. Observa, o controle de acesso. Enquanto existe alguns que existem controle de acesso, a grande maioria, né, quer dizer, há laboratórios que não têm o menor controle. Qualquer um pode entrar, qualquer um pode ter acesso, o que pode representar um determinado risco, né? Mesmo que só pessoas autorizadas possam usá-lo. Tipos de laboratório. É impressionante a diversidade dos laboratórios que nós temos. Desde biologia geral, né, engenharia, ciência da computação, nutrição, né, até laboratórios de ciências humanas, ciências sociais, psicologia. É um cenário cultural diverso, onde eu tenho pessoas que têm procedimentos diferentes e as nossas normas, as nossas orientações precisam, na verdade, lidar com todos esses cenários. Poucos, né? Alguns têm treinamento de operação, mas muitos não têm treinamento nenhum, né? Ar-condicionado, que é uma questão muito crítica para essa questão da doença, né? Olha só, enquanto existe ar-condicionado central, que são facilmente adaptáveis para lidar com a questão de transmissão via ar, muitos são splits, que são antigos, que não têm filtro, que têm essa recirculação do ar, que são danosos, que precisam ser modificados, né? Alguns são splits inverter com filtros, né? Mas muitos são não inverter. Esse é um cenário muito complicado que precisa ser, assim, tratado para que possa haver um retorno com segurança. E a limpeza, né, atual, pré-pandemia, era essa daqui, né? Quer dizer, existem muitos laboratórios que não são limpos com frequência, inclusive alguns uma vez por semana, né? O que pode representar um determinado problema. E procedimentos de limpeza, muitos aí são feitos, né, pela equipe terceirizada, o que significa ter que treiná-la de forma adequada, né? Enquanto alguns também
os próprios membros da equipe ajudam nesse procedimento da limpeza. Muitos, eu tenho equipamentos de uso coletivo, quer dizer, se eu uso um equipamento, eu estou contaminado, outra pessoa vai usar, existe chance de eu contaminar outra pessoa. Só que muitos dizem que é possível rearranjar os seus laboratórios, de forma a preservar o espaço de cada um de 2 metros, né? Muito sem custos. Agora, existem vários que têm custos envolvidos e pessoas que não dispõem desses custos para essa modificação, que é uma questão que a nossa universidade tem que, na verdade, verificar como é que vai fazer essa modificação. E eu tenho situações críticas, onde, infelizmente, né, ao trabalhar no laboratório, eu vou expor pessoas a uma distância menor do que 2 metros. É possível que eles operem em turnos, que é algo fundamental, como nós já vamos falar, né? E olha quantos projetos foram interrompidos com o fechamento dos laboratórios. Muitos projetos pararam, né? Vários projetos, né? Alguns, né, eles precisariam ser terminados esse ano, para que tivessem resultados, inclusive de financiamentos, né? E muitos gostariam que o fechamento do laboratório fosse o mínimo possível, né? 1 mês, poucos acham que mais de 5 meses. Então, essa é a percepção que as pessoas têm em relação a isso, né? Todos concordam que foi necessário, quer dizer, muitos concordam que foi necessário fechar, mas alguns não concordam, né? Muitos acham, quer dizer, que não tem assim, que eles precisam de mais conhecimento para voltar a retornar os seus laboratórios de forma adequada, né? Dessa nossa pesquisa surgiu uma diversidade muito grande de situações, de ambientes. Então nós temos, por exemplo, laboratórios onde já operam com nível de segurança, que sabem seguir normas. Por outro lado, nós temos outros laboratórios, que são, por exemplo, laboratórios de eletrônico, onde a pessoa nem usa jaleco, ela muda, ela trabalha com muitos equipamentos, nunca teve, assim, necessidade de cuidar de alguma coisa tipo higienização, nem saberia como proceder, né? Então, olha só outro, que é um laboratório mecânico, tá certo? Então, a gente tem uma diversidade de cenários, de culturas, né? Os biosseguranças são em laboratórios específicos, tá certo? E todas as situações típicas precisam ser consideradas. Então, olha o tamanho do desafio que a gente tinha, que a gente tem. Nós temos que construir, na verdade, uma estrutura que possa ser usada, adaptada, que possa ser modificada para atender os diversos cenários. Conseguir lidar com essa diversidade cultural, com essa diversidade de cada unidade, de cada laboratório. Realmente é um tremendo desafio que foi nos dado para trabalhar. Mas nós conseguimos, né? Fizemos com o auxílio de todos, né? E o resultado disso aí foi essas recomendações e procedimentos para a reabertura segura das atividades presenciais de pesquisa da Unifesp, que está disponível, né, na página da própria GPQ, depois vamos dar o link, né? Ela passou por várias revisões, a versão está em 14 de setembro, né? Acredito que muitos dos senhores e senhoras já tenham lido, já tenham acesso aos documentos, e eu vou, assim, apenas comentar, né, alguns pontos primordiais desse documento. E observa que o enfoque dele é de recomendação. Por que recomendação? Porque a ideia é que cada unidade da nossa instituição, ela leia, ela faça uma leitura crítica e adapte às suas necessidades, às suas realidades, considerando, na verdade, os preceitos que ali estão. Então, vamos lá. Os princípios gerais, né? Preservar a saúde da comunidade da Unifesp. Nós temos que ter em mente que nossa universidade, ela é um ponto de convergência de várias pessoas. Pessoas que vêm de diferentes cidades, de diferentes culturas. Um problema, um caso que não for bem considerado de doença, pode propagar a doença internamente e externamente. Por outro lado, a gente também tem que preservar a operação do laboratório uma vez reaberto. Ou seja, qual que é a ideia? A saúde do laboratório é tão importante como a da comunidade.
Se eu abro um laboratório, eu retorno pesquisas, eventualmente eu tenho atividades novas de pesquisa, eu tenho que preservar essa operação. Então, eu preciso ter procedimentos de tal forma que identifique pessoas com problema, de tal forma que se uma equipe ficar doente, outra possa continuar. Então, tudo isso precisa ser considerado. A saúde do laboratório é tão importante como a saúde da pessoa. E considerar as especificidades de cada campus, cada laboratório. Eu não tenho um laboratório de pesquisa igual ao outro. Pode ter semelhantes qualitativamente, mas tem as suas especificidades que precisam aí ser consideradas. As atividades presenciais têm que ser limitadas ao mínimo possível. Reuniões têm que ser mantidas remotamente, só o que precisar ser exclusivamente, se não tiver jeito de ser feito essencialmente no laboratório. E a pessoa tem que permanecer no laboratório o mínimo de tempo possível, porque ela vai estar seguindo regras, ela vai ter que estar se lembrando o tempo todo que ela está num ambiente que precisa ter um cuidado, e isso cansa, é fácil ela incorrer em comportamentos indevidos. Né? E, para conduzir a atividade de pesquisa, a pessoa tem que passar por um processo de certificação de segurança que a gente já vai falar aí em termos de princípio geral. E essa reabertura, ela precisaria ocorrer após a certificação de uma autoridade de segurança sanitária. Então, surgiram aí uma série de normas que, na verdade, são recomendações. Recomendações muito interessantes em relação à existência de controle monitorado de pessoas, de álcool gel, EPIs, né, armários, disposição adequada das bancadas, fluxo de pessoas para limitar o contato, equipe de operação dividida em subgrupos, ar-condicionado, questões aí de higienização, de limpeza, de uso do banheiro, dos espaços para eventualmente tomar água, café. Houve recomendações as mais diversas que estão contidas dentro das nossas preceitos, das nossas normas. Mas existe uma estrutura, e essa estrutura é a seguinte: cada campus, cada unidade é sugerida que crie uma comissão de segurança e certificação, com a existência de um supervisor de certificação. O que essa comissão de segurança tem que fazer? Ela vai certificar que o laboratório está adequado para operar. Vai certificar o indivíduo, que o indivíduo pode trabalhar naquele laboratório específico. Zelar, né, para as normas, na verdade, vai elencar quais normas devem ou não ser obedecidas, fazer a vistoria, acompanhar a saúde do indivíduo e aprovar a reabertura do laboratório. Por outro lado, cada laboratório específico tem que ter um supervisor de segurança, porque ele vai ver quais os requisitos e especificações do laboratório. E esse supervisor, junto com a equipe dele, vai elaborar um plano de adaptação do laboratório para lidar com as nossas recomendações. E vai ter documentos que digam como é que vai ser a estratégia de operação do laboratório, de reabertura, se vai ter turno, se não vai ter, e protocolos de segurança que as pessoas vão ter que usar, vão ter que obedecer para lidar com o laboratório. Então ele vai ter que dar esse plano, vai ter que dizer como o laboratório vai operar, né, e quais as normas de segurança ele vai ter. Então a ideia é que o laboratório faça esses documentos, submeta a essa comissão de segurança e certificação, que analise, que na verdade faça na verdade o contraposto e diga que pode ou não pode, dentro do razoável, dentro do bom senso, chegando na verdade a uma posição para finalmente esse laboratório poder abrir. Né? Agora, as pessoas também, elas são fundamentais. E o que existe de fundamental é que você tem que desenvolver uma cultura de segurança em todos os indivíduos, para preservar a saúde do indivíduo. Cada um tem que saber o que é a doença, como é que ela se transmite, o que ela tem que fazer para evitar ser contaminada, se ela se contaminar, qual o procedimento diante dos seus colegas. E todos têm que ter a conscientização de que elas têm a responsabilidade pelo outro para manter os laboratórios. O que significa treinar
é uma mudança de cultura. Não adianta você ter normas, né, se a pessoa não entende essas normas. Nós não temos poder de polícia. Cada um tem que conscientizar do seu risco e saber como deve agir em cada ambiente. Se não for essa mudança de cultura, não funciona, não vai funcionar. Então, para o laboratório, né, a gente precisa de certificação de segurança e também tem recomendações. O grupo de risco é fundamental que eles não voltem. Obviamente, eventualmente tem situações, tem gente que quer voltar, e aí tem documentos aplicáveis. Cada um tem que passar por um autodiagnóstico que nós fizemos e vai entrar, inclusive, em processo de disponibilidade para toda a nossa comunidade. A pessoa não pode ter contato com a doença, tem os formulários aplicáveis, né, que ela assume a responsabilidade para trabalhar e tem que estar em perfeito estado de saúde. Nós não podemos, na verdade, relaxar os procedimentos com a pessoa. Isso é fundamental. O usuário, para trabalhar, né, para ser, na verdade, autorizado, ele tem que assistir vídeos sobre Covid. Nós estamos terminando um vídeo de treinamento, ele tem que ler esse documento e também deve ter testes, né? Testes em relação ao conhecimento que ele tem do Covid, os procedimentos gerais de segurança e os procedimentos específicos do laboratório. Cada um tem que passar por essas etapas para conseguir entender, verificar, saber como proceder nas situações mais diversas. E o laboratório, ele deve abrir fases, onde essa fase, né, quem vai ter que, na verdade, verificar, escrever esse procedimento que cada laboratório vai escrever de como vai abrir. Tem que ter uma fase 0, onde os documentos são preparados, tem que executar a modificação do laboratório, obter as certificações, treinar as equipes fundamentais, começar a operar para as fases críticas, né? Aí, na fase 5, está faltando a 4, não sei porquê, acho que pulei, tem o retorno, né, dos alunos de pós-graduação, depois treinamento dos alunos de graduação, depois, eventualmente, pesquisa dos alunos em graduação conforme as normas, né, conforme as estratégias de operação do laboratório, né? Essas fases elas têm que ser bem definidas, dentro do contexto da unidade, da doença, do crescimento ou decréscimo, da situação sanitária no momento, na cidade, no local. Tem que ter fases. Cada um tem que se conscientizar da necessidade de cada uma dessas fases para que o laboratório e as pessoas possam ser protegidas e problemas nenhum possam ocorrer. A estratégia operacional, ela diz que os laboratórios fisicamente vizinhos, eles devem funcionar em turnos alternados, para que eu tenha o menor número possível de pessoas no prédio. Tem que ter um controle de fluxo e os laboratórios têm que operar em turnos de no máximo 6 horas, por exemplo, né, quanto menor o turno, seja melhor, equipes diferentes, onde o laboratório permaneça fechado entre a operação dessas equipes, para que ele possa, na verdade, reduzir o problema de contaminação pelo vírus, né? E as equipes não devem ter contato. Para quê? Porque se uma equipe ficar com problema, ficar doente, você tem que afastar. Se uma pessoa se contaminar, a equipe inteira tem que ser afastada. Mas a outra equipe mantém a operação do laboratório. Então, quanto mais essa subdivisão, melhor, né? Em relação aos projetos, né? Eu não posso voltar a todos os projetos. Tem que ter um planejamento. E esse planejamento ele deve ser feito pela Câmara de Pós-Graduação em comum acordo com a equipe de segurança e certificação do campus. Em um cenário de 12 meses, que a gente espera que nos próximos 12 meses já tenha vacina, todo mundo vacinado. Então, eu tenho pontos críticos, né? Os projetos críticos podem retornar, relacionado à Covid, relacionado a doenças graves. Depois, processos sensíveis quanto ao tempo de execução, porque tem, na verdade, prazos para obedecer, dissertações de mestrados ou teses de doutorado, projetos que você precisa responder diligências. Depois, associados à geração de resultados para atender revisores. Só depois, projetos novos, né, com a ressalva de que esses projetos podem eles devem considerar que eles podem ser interrompidos a qualquer momento, e depois os demais projetos.
Aí depois, os pontos críticos são, é preciso ter esse autodiagnóstico que nós fizemos, registro de saúde das equipes, controle de acesso aos laboratórios. Isso precisa ser feito o tempo todo. Tem que ter pontos de medida de temperatura. O sistema de ar-condicionado e ventilação tem que ser considerado de forma crítica. A sanitização do ambiente. Lâmpadas de ar-condicionado nos ar-condicionados split. Nós, na verdade, consideramos que são recomendações adaptadas à realidade de cada lugar, né? E ponto fundamental é a mudança de cultura, treinamento e conscientização. Só que tem custos. Quem que vai cobrir esses custos, né? Isso é algo que, pelo que eu entendi, ainda está sendo verificado e determinado. E tem práticas diárias, né, que as pessoas precisam fazer para trabalhar, para verificar, né? Como é que recebe visitantes, isso tudo está no nosso documento. E isso tudo foi produzido. Tá. Olá, acho que a gente teve um probleminha com o professor Elbert. Só um minutinho para a gente ver se ele volta. Acho que ele estava no finalzinho da apresentação, deve ser a chuva de hoje. Vamos só aguardar um minutinho para ver se ele consegue voltar, tá bom? E a gente abre para as perguntas. Acho que ele está voltando agora. Professor Elbert, o senhor está ouvindo a gente? Alô? Eu não sei onde... Então, Karen, caiu minha ligação, meu link, eu percebi, eu não sei onde caiu. Caiu bem quando você estava mostrando o finalzinho do manual. Então caiu agora? Isso, caiu agora. Ah, que bom. Tá, então vou retornar. Precisa só compartilhar de novo a sua tela. Eu vou tirar minha câmera, mas eu vou ficar com o áudio para te mostrar certinho onde caiu. Tá. Tá vendo a tela? Não, né? A tela tô. Não, eu estou vendo. Onde que caiu aqui? Ah, isso. Aí exatamente nesse que você estava falando. Começando a falar e travou a sua fala. Tá bom. Então, quer dizer, o que acontece? Foi produzido esse material, né? Onde também, nesse site, pode ser encontrado. Nós terminando um vídeo de treinamento, formulário em testes. Tem um software de autodiagnóstico que foi concluído, vai ser disponibilizado para toda a comunidade. E tem também sistemas de apoio, que falta ainda recursos, mas tem um totem de medição de temperatura, sistema de ultravioleta para ar-condicionado, né, em especial o Split, que está sendo desenvolvido pela professora Kátia Ribeiro, são, na verdade, subprodutos da nossa comissão. Bom, fora isso, na outra etapa, é fundamental a gente entender também os conceitos da nossa comunidade, quer dizer, a percepção das pessoas que usam o laboratório, né? Eu vou deixar o link, se você quiser participar, pode participar, eu vou rapidamente
sobre isso. Foi uma pesquisa que nós fizemos com todos os usuários do laboratório, tivemos 754 respostas, mostrando a cultura da pessoa em relação ao que está ocorrendo, né? Então, está aqui a idade, né, os campos, né? A idade das pessoas que usam os laboratórios, olha só, nós temos muitas pessoas, na verdade, entre 31 e 40 e 50 anos, né? Mas também nós temos pessoas mais de 70 anos usando os nossos laboratórios. Nós temos alunos de graduação, muitos são alunos de pós-graduação, né? Docentes, também tem técnicos. O uso de máscaras, todo mundo praticamente considera importantíssimo. Mas, por outro lado, muitos ainda acreditam, quer dizer, alguns acreditam que o uso de máscara é só para proteger a si mesmo. Quer dizer, até o uso de máscara, a pessoa muitas vezes não percebe que ela está usando para proteger também outras pessoas. Quanto tempo, na verdade, você considera que tem que ficar com máscara? Observa que não há, na verdade, uma certeza, quer dizer, a comunidade inteira não tem essa percepção que depende do que você está fazendo. Isso é algo que precisa ser mostrado para a pessoa, né? As recomendações de manter 2 metros de outra, parece que muitos acham razoável, mas existem alguns que não consideram isso razoável. Quando você está com máscara, alguns acham, né, que você pode diminuir a distância de 2 metros para outra pessoa, o que não é interessante. E mais do que isso, gente, 40% da nossa comunidade acha que a atitude dele não compromete a saúde do seu colega de trabalho. Acha que a atitude dele é só para ele. No entanto, não é verdade, né? Nós, se não tivermos, nós temos que agir adequadamente também por causa do outro. Sair de casa, né? Quer dizer, muitos são favoráveis, né? Mas muitos se sentem pressionados para voltar. Quer dizer, se não por livre vontade, eles não voltariam, né? Esse é um problema crucial também. Muitos se deslocam para os seus laboratórios por transporte público. Quer dizer, se não tomar cuidado, estão sujeitos à contaminação. Também, isso é uma resposta assim, interessante, porque muitos assim, não têm medo, né, de adoecer. Eles consideram que adoecer é uma coisa que pode acontecer. Em decorrência disso, também muitos acham que não tem possibilidade de adoecer. Quer dizer, enquanto alguns acham que correm risco, a grande parcela acha que não corre risco nenhum. Por que será? Porque está se cuidando, porque não considera tão grave, né? Alguns também acham que não tem tanto conhecimento da doença, a ponto de poder falar, orientar outras pessoas, né? Voltar ao trabalho presencial, né? Quer dizer, parcialmente, todos concordam que não pode voltar à situação anterior, né? Alguns acham que deve voltar imediatamente, poucos, mas alguns acham apenas que quando houver disponibilidade de vacina, isso é algo fundamental, né? Então, também da mesma coisa, voltou, né? Doenças, comorbidade, olha só. Tem pessoas que têm doença cardíaca, gestante, fumante, né? Doença renal, mas e outros que têm algumas que não têm acima, inclusive não tem nada. Mas esse público, né, precisa ser assim olhado com bastante cuidado em relação ao retorno. Todos eles, obviamente, né, utilizam, porque foi dirigido a esse público, né, o laboratório para desenvolver as suas atividades, né? Agora, muitos consideram que o laboratório pode ser adaptado para voltar a trabalhar com segurança, se bem que alguns consideram que parcialmente, quer dizer, seguir todas as normas não seria factível, né? Bom, então, basicamente, daí o que a gente tem? Nós temos anseios da comunidade, que são, na verdade, o quê? Palestras sobre Covid. Todos acham que isso é necessário.
documentos explicando como proceder no laboratório, fundamental, né? Documentos explicando procedimentos de segurança, controle de acesso e limite de pessoas, placas com recomendações é fundamental, até para ser lembrado todo dia, testes sorológicos e antígenos, se fosse possível, seria muito fundamental. Em suma, gente, a diretriz fundamental que a gente tem que seguir, ou melhor dizendo, nossas diretrizes fundamentais em relação às pessoas, que é? Treinamento, mudança de cultura, todo mundo tem que estar conscientizado do problema, do risco, todo mundo tem que ter responsabilidade, não só pelo ela mesma, pelo outro, por alertar se alguém está fazendo alguma coisa errada, muitas vezes até porque esqueceu, responsabilidade pelo funcionamento do laboratório, pela nossa instituição, enfim. Isso a gente só faz com treinamento, com mudança de cultura e com conscientização. Gente, esse aqui são as pessoas da comissão, né? Que foi uma comissão assim que funcionou muito bem, todo mundo assim bem cônscio, entendendo seus papéis, os nossos especialistas, né? E finalmente eu queria agradecer muito especialmente, né? Pessoas que nos apoiaram, que foram essenciais, que tudo que nós precisamos, queríamos, nos apoiaram, né? A professora Lia, a professora Karen, a Thaís, né? Toda a equipe da própria GPQ, e também o professor Ezequiel, que fez o software, que nos ajudou muito, o professor Luiz Galvão, que fez o projeto do Totem, a professora Kátia Ribeiro, que também deu contribuições fundamentais em relação à parte de ultravioleta, né? Todas essas pessoas, né? Nossos agradecimentos e a nossa reverência. Então é isso, gente, que eu queria trazer e compartilhar com vocês nesse momento. Obrigado pela oportunidade. Professor Elber, estou ligando a câmera aqui. Eu que agradeço a sua participação, que agradeço a transferência de todo esse conhecimento e de todo esse trabalho que a comissão teve. Antes de fazer uma pergunta, estou vendo aqui que a gente ainda não tem pergunta, mas primeiro, a comissão, você e toda a comissão foram fundamentais durante todo esse período da pandemia que nós estamos passando ainda, né? Não acabou a pandemia, infelizmente. Posso dizer que é um time enorme, você mesmo mostrou o nome de tantas pessoas que estão participando e contribuindo para que a gente consiga amenizar, digamos assim, esses danos causados pela pandemia em todas as áreas da nossa universidade. Esse time está lidando praticamente 24 horas, as pessoas, os profissionais da área da saúde, epidemiologia, esse grupo da comissão, está tentando achar uma maneira, vocês podem perceber pela apresentação do professor Elbert, como é difícil contemplar todos os laboratórios, como é difícil contemplar todas as áreas com uma só regra, com uma só norma, com um só retorno, né? Como retornar de maneira segura, contemplando a todos. Então, o trabalho foi enorme e está sendo enorme da comissão, o manual está fantástico, para aqueles que não viram ainda o manual, se tiver a oportunidade de ler, é fundamental, com todas as recomendações que foram feitas. De fato, nós estamos aí, ainda bem, avançando aí para fases um pouco mais tranquilas da doença, mas ainda estamos na pandemia. Isso leva, claro, a problemas diversos na instituição, porque quando a gente pensa na pandemia, a gente pensa na crise da pandemia, além dos problemas da saúde de todos da comunidade, aquilo que a gente pode contar, as pessoas que a gente pode contaminar em casa e no percurso, né? Na rua. Então, é uma doença de sociedade, não uma doença individual. Então, nós temos que lidar com muita cidadania, né? Nós temos que aprender, como o professor falou muito bem, a cultura de segurança, o entendimento do que é uma pandemia e entender que, como sociedade, nós temos que respeitar para que a gente consiga diminuir cada vez mais rápido os processos de transmissão e de morte e de acometimento das pessoas. Professor Albert, o que a gente leva muito em consideração, que a gente recebe principalmente da pró-reitoria, enfim, a gente recebe muita solicitação, não só ou reclamações, ou mesmo solicitações muito dos alunos da pós-graduação, pesquisadores, os alunos, técnicos,
em relação à saúde mental das pessoas. Então, a gente tem um problema hoje não só dos prazos, digamos assim, porque isso, o que eu vejo hoje é assim, muita pressão, porque você não vai ter mais prazo para defesa, ou você não vai ter prorrogação, não vai ter prorrogação de bolsa, ou então você está tendo muita pressão do retorno dos alunos, consequentemente, retorno dos técnicos, dos servidores, para que você não pode abrir uma universidade só com um pesquisador, só com um aluno, você mesmo falou, a gente tem uma estrutura universitária, então isso envolve também recurso financeiro, porque eu preciso colocar álcool gel, eu preciso paramentar meu laboratório para que ele fique de acordo com todas as regras, os regramentos, para que você evite contaminação. A comissão, como que vocês lidam, a comissão lidou com a questão da pressão e da questão da saúde mental dos alunos, dos servidores, dos pesquisadores da universidade, em termos para poder liberar ou não. Porque muita gente está sofrendo demais a questão de ficar em casa, não está conseguindo fazer as atividades remotamente. E de que maneira isso influenciou o retorno parcial das atividades de uma forma geral? Então, professora Karen, veja, o fundamental é o seguinte: se as regras forem seguidas, as pessoas podem ir trabalhar, né? Essa questão é uma questão assim fundamental, porque mexe com o psicológico das pessoas, as pessoas precisam interagir, tem essa pressão de trabalho e tudo mais. Porém, existe, por outro lado, esse receio muito grande, não só de você adoecer, mas o que vai ocorrer em relação à sua doença, né? É curioso que a ênfase acaba sendo pela existência de respiradores, mas passar por uma experiência de ficar entubado é uma experiência muito complicada. Então, o que nós podemos fazer é tentar levar avante esses procedimentos para que o retorno possa se dar da forma mais rápida possível. Mas chega um momento em que você tem que pesar entre o bem-estar da pessoa psicológico, né, e a segurança. Então, essa questão, eventualmente, é uma questão de foro íntimo, né? Mas me parece que a universidade ela teria que, de alguma forma, ter essa assistência psicológica para as pessoas. Já imaginou, por exemplo, alguém que trabalha no seu laboratório, trabalha, por exemplo, há 50 anos, está acostumado com a rotina de todo dia ir trabalhar e tal, e ele, por exemplo, é uma pessoa cardíaca, que a gente sabe que é o principal grupo de risco. De uma hora para outra você falar que ele tem que ficar em casa, gente, isso é muito brutal. Você está tirando, na verdade, eventualmente o ar que aquela pessoa tem para respirar, para ver, né? Então, tudo é uma questão de bom senso e de foro íntimo. Vai chegar um momento, né, em que essas questões vão se impor. Bem que existe a perspectiva de vacina estar aí logo em dezembro, né? Hoje já veio notícias de que a Agência Nacional de Saúde não vai liberar tão cedo e tal. Mas, se isso não ocorrer, e precisa se voltar, é seguir normas e procedimentos. Seguindo de forma adequada, dá para voltar bem, sem menores problemas. Não, eu concordo. Acho que você falou uma palavra que acho que é a principal, que é o bom senso, né? As pessoas respeitando as regras, com bom senso, sabendo lidar com essa nova cultura de segurança, digamos assim, no laboratório. Eu acho que a maneira mais segura é respeitando todos os regramentos para que a gente evite aí uma contaminação maior do que já está acontecendo. Não sei se alguém tem alguma pergunta, aqui no chat eu não estou vendo. Bom, professor Albert, mais uma vez, então eu só tenho a agradecer a você e a toda a comissão pelo trabalho enorme que vocês vêm fazendo, extremamente importante a todos os parceiros aí, ao grupo de enfrentamento, né, o comitê de enfrentamento da universidade central e também as mais específicas, porque estão todos aí na tentativa de fazer com que a gente tenha um retorno e um retorno mais seguro,
né, de acordo com os regramentos, com as possibilidades que nós temos hoje aí nessa situação da pandemia. Eu espero realmente que a vacina venha o mais rápido possível para que a gente possa seguir adiante aí um aprendizado enorme do que essa pandemia traz para toda a sociedade, né? Obrigado, Karen, pela oportunidade. Um prazer aí falar com vocês. Tá bom, então muito obrigada, Michel, Vitor, pela ajuda aí na apresentação. Obrigada a todos que estão assistindo, então, a apresentação. E até o próximo webinário. Tchau, Karen. Tchau, tchau.